O sábado, afinal de contas, o que tem nesse mandamento de tão especial? Por que esse é o único mandamento retirado do decálogo, né? O único mandamento que não faz parte da nova aliança, o único mandamento que é questionado. O que tem nesse mandamento? O que ele significa? Por que não é o domingo? O sábado é só para judeu? Ah, mas eu não sou judeu, por que eu vou guardar o sábado? O que significa guardar o sábado? Não, mas hoje eu estou debaixo da graça, ele não faz parte da nova aliança. É tanta coisa, gente, que nós precisamos abrir a Bíblia em oração e pedir ao Espírito Santo que nos oriente nesse estudo. Eu quero abordar alguns desses temas que eu falei com vocês. O sábado, se é para judeu, se ele faz parte da nova aliança. Eu já digo de cara que não vou citar nenhum autor guardador do sábado, mas eu vou citar pastores batistas, presbiterianos e metodistas para alguns textos aqui que a gente vai usar no estudo de hoje, tá bom? Primeira coisa, eu guardo o sábado? Na verdade, não sou eu que guardo o sábado, é o sábado que me guarda. Ele me guarda do meu egoísmo, ele me guarda de pensar que eu sou independente. O sábado me mostra que eu sou dependente de Deus, que eu tenho um Deus criador, que me fez, que criou todas as coisas e que ao sétimo dia criou esse dia para se relacionar com seus filhos. O sábado significa relacionamento. Deus fez o mundo em 6 dias e podia ter acabado ali. Ele já tinha concluído a sua obra no 6º dia com a criação de Adão e Eva. Mas ele cria mais um dia. Para quê? Porque ele quer se fazer presente entre os seus filhos. Ele quer se relacionar conosco. Adão e Eva são criados. E a primeira coisa que eles fazem é se relacionar com o Pai. É passar um dia de 24 horas com Deus. Deus, ele quer se fazer presente na nossa vida a despeito da gente não querer. Ele quer se fazer presente, ele quer se fazer tão presente que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele quer se fazer presente para que nós estejamos presentes com ele no final, quando Jesus voltar. Nós vemos então que o sábado tem início na criação. Gênesis 2, do verso 1 a 3, vou deixar escrito aqui para vocês. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Deus criara e fizera. O sábado, o 7º dia, nos mostra que Deus é o criador de todas as coisas. Quando nós tiramos esse mandamento do decálogo, nós tiramos que Deus é o criador. Porque no mandamento nós lemos o mesmo princípio. O sábado ele é guardado porque ele remete à criação, aos 6 dias da criação. Então não são qualquer sequência de 6 e eu fico a cargo de escolher o meu 7º. Porque o próprio Deus aponta que o 7º, o sábado, remete ao término da criação. E nota a sequência, né? Lá de Gênesis 2, 1 a 3. Deus descansa, Deus abençoa, Deus santifica. Tudo que é santo, que é santificado, é separado para Deus. Então não é meu, é de Deus. Aí eu te pergunto, lá na criação, quando Deus cria o 7º dia, havia judeus na terra? Deus era judeu? Adão e Eva eram judeus? Se o pecado não tivesse entrado no mundo, toda a humanidade iria guardar o sábado? Sim ou não? Eu creio que sim, né? Então, veja que não foi feito para judeu. O sábado foi feito por causa do homem, humanidade. O sábado não foi feito por causa do judeu, né? Não é isso que Jesus disse quando ele foi questionado por curar no sábado. Aqui entra, vamos colocar um parênteses. Jesus trabalhou no sábado. Então Jesus pecou? Se Jesus pecou, nós precisamos de outro Salvador. Jesus fazia o bem no sábado. O trabalho de Jesus era de carpinteiro. Jesus não trabalhava na carpintaria no sábado. Jesus fazia o bem, era lícito fazer o bem e é lícito nós trabalharmos fazendo o bem para o próximo no sábado. Por isso que eu disse que o sábado que me guarda do meu egoísmo, de pensar somente em mim, de correr atrás somente das minhas coisas. O sábado é a oportunidade que nós temos de mais trabalho, de
fazer as coisas pelo próximo, pelas outras pessoas, para Deus. E era isso que Jesus fazia no sábado, e era isso que ele ensinou os fariseus a fazer no sábado, a não pensar em si. Eles achavam que iam ser salvos pela lei. A lei não salva, ela nunca teve a intenção de salvar. E eu vou chegar nesse ponto mais para frente. Mas então, depois da criação, Deus estabelece ali o sábado, na criação. Depois, mais tarde, para Moisés, no Monte Sinai, Deus dá por escrito as suas leis, mas elas já existiam antes, muito antes, né? Caim foi considerado assassino. Por que ele foi considerado assassino? Ainda não tinha lei escrita, ainda não tinha povo judeu. José, quando foi assediado ali pela esposa do rei, José não cedeu a ela e ele falou o quê? Como que eu poderia cometer tamanho pecado contra Deus? Ele sabia que o adultério era errado. Antes das tábuas da lei, ali quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão por quê? E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Já existiam as leis de Deus. As leis de Deus são o caráter, a extensão do amor de Deus, do caráter de Deus. Abraão foi considerado reto perante Deus, por isso Deus fez uma aliança com Abraão. Deus não ia fazer uma aliança com o povo pagão, idólatra, certo? Então ele fez uma aliança com quem seguia os princípios de Deus. Abraão já conhecia os mandamentos de Deus muito antes de ser dado a Moisés no Sinai. Por que foi necessário Deus dar por escrito? Porque esse povo que Deus fez aliança e que Deus separou para ser testemunha de Deus, não era porque era para ser um povo especialzinho, não, era para ser um povo que ia pregar sobre o Deus verdadeiro, sobre o Deus criador. Era para as outras nações olharem para eles e falarem assim: esse é o Deus verdadeiro. E se converterem a esse Deus. Assim, quando Daniel é lançado na cova dos leões, o rei Dario fala assim, aqui em Daniel capítulo 6, verso 26, ele fez um decreto para que todos tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Então, essa era a missão do povo hebreu, do povo judeu, era testemunhar, era pregar, não era para se fechar e se achar um povo especial e separado. E para eles pregarem do Deus verdadeiro, eles tinham uma conduta para seguir. Eles tinham leis morais para seguir, para que eles pudessem refletir o caráter de Deus. Então, depois de 430 anos cativos ali no Egito, Moisés tira eles de lá e depois de 3 meses que eles são libertos, Moisés então recebe as tábuas dos 10 mandamentos, escritas pelo próprio dedo de Deus. Êxodo 31, verso 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Aqui eu quero abrir outro parênteses. Aqui, para mim, já me mostra que se alguém tivesse que mudar essas leis, teria que ser o próprio Deus, com o seu próprio dedo. Ele teria que ir lá e riscar um mandamento e escrever outro em cima. Ninguém tem autoridade de passar por cima do que o que Deus escreveu, né? E aí nós lemos o 4º mandamento. Eu não vou ler todos os 10, você pode ver os 10 em Êxodo a partir do capítulo 20. No 4º mandamento, que está em Êxodo 20, a partir do verso 8, é o mandamento do sábado, que começa: lembra-te do dia do sábado. Ora, por que lembra-te? Porque já era algo que eles faziam, já era algo que eles conheciam. Deus não ia pedir para eles lembrarem de uma coisa que eles não faziam antes. De quem era o povo fiel, quem era o povo obediente a Deus, aqueles que seguiam a Deus, eles já faziam isso, eles tinham esses mandamentos no coração. De alguma forma, Deus já havia ensinado eles. Então, aqui Deus está lembrando, porque eles estavam se esquecendo. Foram muitos anos presos, cativos no Egito, e eles estavam se esquecendo. Então o mandamento continua: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, santificado é separado para Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado. De quem? Do Senhor teu Deus.
Deus não podia ser mais específico. O sétimo dia é o sábado. O sétimo dia não é o domingo, não é a segunda, não é a terça. O sétimo dia não é o dia que eu quiser. Quem escolhe é Deus. E Deus escolhe o sétimo dia, o sábado. Por quê? Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que estás dentro das tuas portas. Por quê? Por que o sétimo dia é o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou e abençoou aquele dia. Então, o problema de você tirar o sábado do mandamento, de fazer esse exorcismo do sábado, é que você tira o princípio do sábado, que remete aos 6 dias da criação. Então, não é os 6 dias e eu fico a cargo de escolher o meu sétimo. Nas coisas de Deus, Deus escolhe e eu obedeço. O sétimo dia é como a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore em si, ela não tinha nada de especial, mas ela mostrava obediência e adoração a Deus. Ela mostrava quem Adão e Eva obedeciam, quem eles adoravam. O sábado, ele tem esse mesmo sentido. Quem eu adoro, quem eu obedeço. Eu quero guardar um dia, eu quero separar um dia, mas nos meus termos, no dia que é conveniente para mim. Eu quero espremer a Bíblia e procurar textos bíblicos que se encaixem no que eu quero acreditar? Ou eu quero me debruçar para estudar a Bíblia e falar assim, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Me orienta, me guia, eu quero seguir, eu quero fazer o que o Senhor deseja de mim. Ou eu quero colocar a minha vontade, o que eu acredito à frente, né? Uma tradição que vem aí de anos, a gente vai chegar lá. Então, o mandamento continua, né? E fala, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro. Então, aqui Deus já abrange o estrangeiro, aquele que não era judeu. Ele já abrange o gentil, aquele que se converte a Deus. Ele naturalmente vai guardar os seus mandamentos. A gente também vai chegar nessa parte quando a gente for falar sobre Jesus. Mas se ninguém vai fazer a obra, se cada um escolhe o seu dia, então todos na tua casa todos vão ter que parar e guardar o dia que você está separando. Então, por esse pensamento não fazer nenhum sentido, que Deus estabeleceu o sábado, porque ele remete à criação, é um memorial da criação, é um dia separado para Deus, para você se lembrar das coisas do céu, das coisas eternas, de você ajudar o próximo. Por que eu não posso ficar a cargo de escolher o meu dia? Simplesmente porque o sábado foi o dia que Deus separou. E através da obediência nós mostramos a adoração. Como eu já disse, né? A árvore da ciência do bem e do mal não tinha nada em si de especial, mas ela mostrava obediência e adoração. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Caim estava sendo sincero, mas não era o que Deus havia pedido. Então veja que essa questão da adoração, da maneira como Deus pede, não é algo novo, né? A lealdade, culto, reverência, obediência são elementos essenciais da verdadeira adoração. Eu estou fazendo o que Deus me pede ou estou fazendo o que eu quero, o que eu acho melhor? Agora chegamos num ponto importante. Muitos defendem hoje que hoje nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo da nova aliança e nós não precisamos mais guardar a lei. Aí nós temos 2 problemas. O primeiro deles, como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Abraão, Noé, Isaac, como eles foram salvos? Antes de Jesus nascer, como as pessoas eram salvas? Porque se você falar que elas eram salvas por guardar a lei, você está dando um poder para a lei que ela nunca teve, que é o de salvar. A lei nunca teve o poder de salvar, ela sempre apontou o pecado. Atos 4:12 fala assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 8 a 18. Então, antes de Jesus, no Antigo Testamento, as pessoas também eram salvas pela graça, mediante a fé no Messias que viria.
E eles conheciam plenamente o plano de salvação que era exposto no santuário, com as leis cerimoniais que apontavam para Jesus, o sacrifício de ovelhas. Elas criam, Jesus viria, tomaria o lugar daquela ovelhinha e morreria pelos pecados delas. Então, não há diferença entre quem viveu antes de Jesus nascer, no Antigo Testamento, e depois. Todos foram salvos pela graça. Lá no céu não vai ter dois grupos, um que foi salvo pela lei, por guardar a lei, e outro que foi salvo pelo tempo da graça. Então, por que aqueles que viveram no Antigo Testamento, eles foram salvos pela graça, pela fé no Messias que viriam, e eles tinham que obedecer à lei? Por que agora, na graça, Jesus já veio, já morreu por nós, nós não precisamos? Nós estamos agora isentos de guardar a lei. No Antigo Testamento, eles também foram salvos pela graça e eles tinham que guardar a lei. Por que agora, na Nova Aliança, nós não temos? Agora a gente não tem que refletir o caráter de Jesus? Refletir a graça me faz querer fazer mais e não menos. Não para ser salvo, eu não vou guardar os mandamentos para ser salvo. Eu vou guardar porque eu já fui salvo, porque Jesus já tomou o meu lugar. Não tem nada que eu possa fazer para me salvar. Mas em honra a esse amor tão grande, em obediência, em adoração a esse amor de Deus que mandou seu Filho, que veio, que morreu por mim, eu falo: Senhor, o que eu posso fazer para refletir o teu caráter, para refletir esse amor para as outras pessoas, para que as outras pessoas olhem para ti e vejam: esse é o Deus verdadeiro, através da minha vida, da minha conduta, dos meus padrões morais. Ah, não, mas aí o problema não, mas vale, é só o sábado que não vale. Então, como eu disse, né, Deus não deixou uma nota de rodapé falando que só o sábado era para judeu e que os outros mandamentos valeriam para todos os cristãos. Não havia essa diferença. Quando uma pessoa aceitava Jesus, um judeu ou um gentil, naturalmente ela seguia os padrões, as leis morais de Deus na vida dela e refletia isso, refletia Deus para as outras pessoas. Paulo fala assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, o próprio Paulo também disse que agora estamos debaixo da graça e não da lei. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a lei foi abolida? Não, o texto que a gente acabou de ler agora, né, de Romanos 3:31, não diz isso, né? Diz que a graça não anula a lei, mas ela confirma, ela aponta o pecado, ela mostra aonde nós precisamos pedir perdão a Jesus, aonde nós precisamos endireitar a nossa vida para estar em harmonia com o caráter de Deus. Esse é o papel da lei, não é de salvar, é de mostrar o pecado, e é Jesus que nos lava, é Ele que nos purifica e nos perdoa de todos os pecados e nos concede a salvação. Jesus disse que não veio abolir a lei. Ele fala assim: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então não é para tirar nenhum jota, nenhum tio. Quem dirá um mandamento inteiro, né, da lei? Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor nos reinos dos céus. Olha que responsabilidade quando alguém diz que não, você não precisa guardar o sábado. Agora a gente está debaixo da graça, você não precisa. Isso aí era para judeu. Que sério isso? Jesus falou que nem um jota, nem um tio ia ser tirado da lei. Como que eu posso tirar um quarto mandamento inteirinho, com mais de 90 palavras? Jesus nasceu em primeiro lugar para ser o nosso substituto e em segundo lugar para ser o nosso exemplo. Então, alguns dizem, né, que a lei então foi anulada agora na cruz, que estamos debaixo da graça. Então, quer dizer que os cristãos hoje são livres para ter outros deuses, para falar o nome de Deus em vão, para não honrar pai e mãe, para matar, para adulterar. Nenhum cristão vai dizer que sim, né? Que está liberado fazer tudo isso. Todos vão falar que não, que esses são pecados contra Deus. Mas o que aconteceu então com o sábado? Porque esses são mandamentos que fazem parte dos 10, onde o sábado está incluído. O que aconteceu com esse mandamento? Vamos ver alguns textos aqui da Bíblia que criam uma certa confusão e fazem com que as pessoas achem que o sábado não vale.
Colossenses 2,16 fala assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então aqui muitas pessoas julgam que Paulo está dizendo para os gentios que ninguém pode julgar eles pelo sábado. Aqui ele está dizendo dos sábados cerimoniais que apontavam para Jesus. E eu vou te dar alguns exemplos de pastores e teólogos, guardadores do domingo, falando sobre esse texto bíblico. Albert Barnes é um teólogo presbiteriano e ele fala: não existe nenhuma evidência de que nessa passagem de Colossenses 2,16 Paulo estivesse ensinando que não temos a obrigação de observar um tempo sagrado. Não temos razões para crer que ele pretendesse ensinar que um dos 10 mandamentos tivesse cessado sua obrigatoriedade para o ser humano. Ele tinha seus olhos sobre a lei cerimonial e não a lei moral, ou os 10 mandamentos. Nenhuma parte dos 10 mandamentos pode ser chamada de sombras das coisas por vir. Estes mandamentos são de aplicação perpétua e universal. Então, esse é um teólogo presbiteriano falando, realmente, esses sábados, luas novas, isso era sombra das coisas que iam vir, que era Cristo, apontavam para Cristo. Agora, o Roberto Jameson e o David Brown, batistas, dizem o seguinte sobre esse texto: sábados referem-se ao dia da expiação e festa dos tabernáculos, que chegaram ao fim com os cultos judaicos e que pertenciam. O sábado semanal repousa em base mais permanente, tendo sido instituído no paraíso para comemorar o término da criação em 6 dias. Levíticos 23:38 expressamente distingue o sábado do Senhor de outros sábados. Outro teólogo batista, Wendell Wirtel, afirma o seguinte: a lei pode ser dividida em 3 tipos: cerimonial, civil e moral. De acordo com o livro de Hebreus, as leis cerimoniais eram sombras de Cristo. A sombra foi substituída pela realidade de Cristo e seu ato redentor. E aí tem outro aqui, continua o texto, vou deixar escrito, o outro pastor metodista, Adam Clarke. A necessidade da observância de certos feriados e festivais, tais como as luas novas e sábados particulares, ou aqueles que deviam ser observados com incomum solenidade, todos eles foram abolidos e cravados na cruz, e não mais eram de obrigação moral. Não há aqui indicação de que o sábado fosse abolido ou que sua obrigação moral fosse superada pelo estabelecimento do cristianismo. Demonstrei em outra parte que lembra-te do dia de sábado para o santificar. É um mandamento de obrigação perpétua e nunca pode ser superado senão pela finalização do tempo. E aí tem um outro texto aqui do Carlos Spurgeon, um pregador famoso batista, e ele fala o seguinte: Jesus não veio mudar a lei, mas sim explicá-la. E isso mostra que ela permanece, pois não há nenhuma necessidade de explicar aquilo que foi abolido. Ao assim explicar a lei, ele a confirmou. Ele não poderia ter intenção de aboli-la, do contrário, não precisaria interpretá-la. Não é fantástico isso, gente? Quando você para pensar, Jesus veio nos ensinar a guardar a lei para ela ser abolida depois? Não faz o menor sentido. Então essa passagem, ela não me dá base bíblica suficiente para dizer que agora os gentios, os que não são judeus, estão desobrigados a guardar o sábado e eles podem escolher o seu dia, guardar qualquer dia. A gente ainda vai chegar no domingo. Na antiga aliança, ela foi feita com o povo de Israel, e a nova aliança também foi feita com o povo de Israel. A gente vê isso em Efésios 2, de 11 a 12. Então os gentios, eles estavam de fora da aliança, porque a aliança foi feita com o povo de Israel. Mas quando a gente lê o verso 13, fala assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaram perto. Então agora os gentios também podem fazer parte da aliança. A aliança, ela é inclusiva, ela não é
exclusiva dos judeus, ela é inclusiva. Todos aqueles que aceitam Jesus, pelo sangue de Jesus, eles podem fazer parte da nova aliança. Então nós, que não somos judeus, fazemos parte dessa aliança pelo sangue de Jesus. Então não é cristão, não é judeu aquele que é no sangue, no DNA, mas é aquele que aceita Jesus, faz parte da Israel espiritual. Romanos 2:28 fala assim: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra. Então, todos aqueles que querem fazer parte da aliança se tornam uma Israel espiritual, se tornam um judeu, né? Não de sangue, mas por ter aceitado Jesus. E, consequentemente, todos aqueles que entram na nova aliança, que fazem parte dessa nova aliança, elas têm o mandamento guardado no coração. Deus fala assim: porque esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então, Deus coloca as suas leis no nosso coração, no coração daqueles que querem fazer aliança com Deus. Não importa se você é judeu, se você é brasileiro, se você é canadense, é judeu aquele que é do coração. Então, na nova aliança, as leis estão no nosso coração, no nosso entendimento, para que a gente viva elas, para que a gente reflita elas para as outras pessoas. E não são 9, são 10, né? E aqui em Isaías 56, de 1 a 12, leiam todo o texto aí na Bíblia de vocês. Ele fala assim: porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome. Aí continua, e aí fala: e os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Aqui no começo do texto fala dos estrangeiros, que eles são unidos na aliança ao guardarem, ao não profanarem o sábado. Então, o sábado faz parte da aliança, assim como era no Éden, né? O sábado simbolizava o quê? Lembra que eu falei no início? Presença, relacionamento, encontro. Esse é a essência do sábado. Ele está desde a criação e ele percorre toda a Bíblia, chegando até a eternidade. No céu, nós adoraremos a Deus aos sábados. Isaías 66, 22 e 23 fala assim: porque como novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. O sábado, ele é eterno. Lá no céu, haverá judeus? Lá no céu nós teremos um só pastor, seremos um só povo, não vai haver etnias, né? Raças diferentes. E a aliança não é nova no sentido de que ela começa do zero, mas sim de que ela é renovada, porque o povo vive quebrando. E agora ela é renovada, mas ela é o mesmo contrato. Deus vai colocar no nosso coração, no nosso entendimento, as suas leis, e ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo. Agora que Jesus selou essa aliança com o seu sangue, algo poderia ser mudado? Algum discípulo, apóstolo, poderia ter mudado o que Jesus fez em vida, o que Jesus deixou no seu testemunho, no seu testamento? Porque a aliança foi selada com o sangue de Jesus. E a aliança, o testamento, ela só tem valor depois que Jesus morreu. Depois que Jesus morreu, a aliança não pode ser mudada. O testamento não pode ser mudado, isso seria uma fraude. E o que Jesus deixou no seu testamento? Jesus deixou 4 testemunhas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que deixaram registrado a vontade de Jesus, o exemplo de Jesus.
E o que Jesus disse nesses evangelhos? O que Jesus ensinou nesses evangelhos? Jesus falou em João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus ensinou a comunhão a partir da Santa Ceia. Jesus ensinou e deu o exemplo do batismo. Jesus guardou o sábado. Jesus falou que era o Senhor do sábado. Jesus falou que era lícito fazer o bem no sábado. Jesus nunca deu nenhuma margem para qualquer um para dizer que poderia escolher um dia ou que era o dia de domingo. E ele nunca disse aos discípulos que porque ele ressuscitou nesse dia, agora esse dia era um dia de guarda. Ele poderia ter feito, não poderia? Se isso era para acontecer, se isso fosse uma nova lei da nova aliança, Jesus teria que pelo menos ter guardado um domingo. Jesus teria que ter dado um exemplo, ele teria que ter falado, olha, qualquer dia é igual, você pode escolher o seu. Jesus nunca fez isso, pelo contrário, Jesus guardava o sábado após a sua morte. Maria Madalena, o primeiro sábado na nova aliança, quando elas vão visitar o túmulo, elas estavam guardando o sábado, elas esperaram o sábado passar para ir até o sepulcro. Isso nos mostra duas coisas. Primeiro, elas já estavam na nova aliança e elas não deixaram de guardar o sábado. E elas não guardaram o domingo. Apenas, Jesus ressuscitar no domingo apenas foi uma confirmação profética de que no terceiro dia o Messias ressuscitaria. Então, Jesus nunca deixou isso, né? Nós vamos ver aqui os únicos 8 textos bíblicos onde é citado o primeiro dia da semana no Novo Testamento. Nenhum desses 8 textos bíblicos falando do primeiro dia da semana, no domingo, nos dá a entender de que Deus mudou a sua lei, né? De que agora, porque Jesus ressuscitou no domingo, o domingo se torna dia de guarda. Isso não aconteceu e não tem esse texto na Bíblia, né? Então, o que aconteceu? Por que o sábado foi esquecido? Então, o que aconteceu, né? Por que o sábado foi mudado para o domingo? O que aconteceu na história do mundo que o sábado foi sendo esquecido e as pessoas começaram a guardar o domingo? Em Daniel 7:25 fala assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Eu não vou entrar aqui nessa parte da profecia do tempo, mas Deus já deixou profetizado por Daniel anos antes de que teria um poder, se levantaria e mudaria os tempos e as leis de Deus, a lei de Deus. Daniel 8:12 também fala: ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra. A verdade de Deus foi lançada por terra e esse poder que se levanta muda a lei de Deus. O primeiro decreto dominical para a guarda do domingo acontece no dia 7 de março de 321 depois de Cristo e fala assim que os juízes e povos das cidades, bem como comerciantes, repousem no venerável dia do sol. O dia do sol já era o domingo, né? Em inglês Sunday, já era um dia que eles adoravam para o Deus deles, né? Para o Deus Sol. E agora se torna um decreto. E depois se torna um decreto eclesiástico no ano de 364 depois de Cristo, no Concílio de Laodiceia, em que Constantino coloca como lei a guarda do domingo e fala que os cristãos não devem se judaizar. Então ele separa o que é cristão e o que é judeu e não deviam estar ociosos no sábado, mas trabalharão nesse dia. Então olha só, Deus fala, não trabalharás no sábado. E vem um ser humano, um imperador de Roma e fala, vão trabalhar nesse dia. O dia do Senhor, domingo, entretanto, honrarão especialmente e como cristãos não devem fazer qualquer trabalho nele. Então, olha só, Deus fala para guardar o sábado e não trabalhar no sábado. E vem o imperador romano e fala, vocês vão trabalhar no sábado, mas agora o dia do Senhor é o domingo. E aonde que tem isso na Bíblia? E aí eles revestem essa ordem que era nitidamente para honrar e adorar o Deus pagão do sol. Colocam que é porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas na Bíblia não há nenhuma ordenança de Deus
para nós, nenhum exemplo de Jesus, nenhum pedido de Jesus para a guarda do domingo. E essa tradição religiosa que entrou através de tradição pagã dentro do cristianismo ali no 3º, 4º século, ela veio e se arrasta até hoje. Por quê? Lembra que eu li ali em Daniel que teria sucesso, né, em jogar a verdade de Deus por terra e que eles dominariam por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Isso profeticamente são 1260 anos, que é o período em que a Igreja de Roma dominou, né, a Idade Escura, e a Bíblia foi retirada das pessoas. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, né? Eles decidiam quem eram os hereges. Então, quando um bispo de Roma falava lá na frente de que o domingo era o dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou nesse dia, todos começaram a acreditar. Eles não tinham a Bíblia em mãos para estudar, mas hoje nós temos. Nós não precisamos simplesmente repetir o que a gente ouve sem conhecimento. O domingo porque o Senhor ressuscitou nesse dia. Mas a gente precisa de uma ordenança de Deus para que isso seja válido, né? E a Bíblia não nos dá esse espaço, essa ordenança para que o domingo tenha entrado no lugar do sábado, porque Jesus ressuscitou nesse dia. Jesus deixou para comemorar a sua morte e ressurreição, o batismo e a Santa Ceia, mas nunca a mudança do dia de guarda, do sábado para o domingo. Essa foi uma mudança exclusivamente feita por homens. Os próprios arcebispos da Igreja Romana, da Igreja Católica, dizem isso. Esse estudo ele está todo por escrito aqui no link na bio. Então você pode clicar lá e pegar esse estudo. Lá tem várias declarações. Um deles é do arcebispo James Gibbons, que fala assim: todavia, podeis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrareis uma única linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância do sábado. A Igreja Católica, há mais de 1000 anos antes da existência de um único protestante, em virtude da sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Então, o domingo é uma tradição. O sábado não é uma tradição, é uma doutrina bíblica. O que é tradição é o domingo. E o que Jesus fala sobre seguir tradições? Jesus fala: em vão vocês me adoram, seguindo tradições que são de homens. Em vez de seguir as doutrinas, as leis de Deus, em vão nós adoramos a Deus quando nós seguimos tradições. O que nós vamos escolher? Esse vídeo hoje pode fazer você pensar ou pode fazer você seguir a sua vida como você tem seguido, mas é uma oportunidade de você voltar para a Bíblia, voltar a estudar esse tema, né? No Novo Testamento, existem 8 versos bíblicos que falam do primeiro dia da semana. 5 primeiros deles falam sobre Jesus ter ressuscitado no domingo. Eu vou deixar todos escritos aqui para vocês, né? Mas eles falam: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ok, não tá falando nada aí, né? E muito cedo no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. E aí tem os outros 3, que são mais ou menos a mesma coisa, né? Eu vou deixar aqui para vocês lerem de novo, né? Mateus 28:1, Marcos 16:2, Marcos 16:9, Lucas 24:1 e João 20, verso 1. Sendo que eu já citei, né, que esse de Lucas 23:56 é o primeiro sábado da nova aliança, e elas continuam guardando o mandamento e elas não estão guardando o domingo, mesmo Jesus já tendo morrido. Vamos ver os outros 3 versos. O 6º texto é João 20, verso 19, que fala assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Esse é o texto. O que está acontecendo ali? Os discípulos estavam com medo dos judeus, com medo da zombaria. Os judeus haviam matado Jesus. Eles estavam escondidos. Jesus se põe no meio deles. Eles têm medo. Tomé ainda pede para ver as marcas na mão de Jesus. É possível que eles estivessem tendo alguma reunião ali oficial de guarda do domingo numa circunstância como essa, né? Jesus teria ali uma oportunidade ótima, né,
para falar para eles se qualquer mudança tivesse sido feita na lei de Deus. E Jesus não fez isso. Jesus se mantém em silêncio quanto a essa mudança. Não é surpreendente que uma mudança de tamanha importância, relevância, não tivesse dita por Jesus para os discípulos quando ele teve a oportunidade? Vamos para o verso 7. Atos 20, versos 7 a 8. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Aqui muitas pessoas dizem que Paulo estava partindo pão. Ele estava fazendo uma refeição, né? Depois passou o sábado pregando, sábado à noite já é domingo, né? Porque o sábado é de um pôr do sol a outro pôr do sol. Biblicamente o dia começa ao pôr do sol. Então, acabou o sábado, Paulo foi ali com eles partilhar uma refeição, fazer um lanche, porque no dia seguinte ele ia sair de viagem. Isso mostra, inclusive, que Paulo guardou o sábado, deixando para viajar no domingo, né? Aí aqui, eles partiam o pão diariamente. Quando você vai para Atos 2, verso 46, fala diariamente. Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O reverendo guardador do domingo, Clifford William Dagmore, ele fala o seguinte: não há menção de taça, nem mesmo de quaisquer orações ou cânticos. O discurso de Paulo não se segue à leitura da Escritura. Então, eles não estavam fazendo uma santa ceia. Era ali um partir do pão, uma refeição, que era algo já que eles faziam entre eles. Paulo ia viajar no dia seguinte. Então, esse texto, leia de novo ali atrás, ele não aponta, ele não mostra nada para a observância do domingo, né? Tem muito mais explicações sobre esse texto, tá? No estudo aqui que você pode pegar no link na bio. O último texto que fala sobre o primeiro dia da semana, o domingo, no Novo Testamento é 1 Coríntios 16, verso 2, que fala assim. O último texto sobre o domingo está em 1 Coríntios 16, 2, que fala: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Aqui, o que Paulo está orientando? Retira o que vocês vão doar. Paulo ia passar lá para pegar, para levar para Jerusalém, para os necessitados. Então, eles tinham que separar essas doações, guardar em casa, pôr de parte, né? Separar quando eles fizessem a contabilidade, que era feita normalmente no primeiro dia da semana ou no último. Então, eles separavam essa coleta, guardavam em casa. Quando Paulo fosse, ele ia pegar a coleta para levar para Jerusalém. Isso não está ensinando nada sobre a guarda do domingo, ou que eles se reuniam no domingo para receber doações, né? Eles guardavam as doações em casa e depois entregavam para levar para Paulo, né? William Dunville, ele, observador do domingo, sobre esse texto, ele fala o seguinte: estranho que um texto que não diz nada a respeito de qualquer reunião em favor de qualquer propósito esteja sendo conduzido para provar um costume de se reunir para fins religiosos. Se é estranho inferir a partir dele um costume de se reunir, embora nenhuma reunião seja mencionada nele, parece ainda mais estranho ainda, mais inconsistente inferir a partir dele, que uma orientação para reservar donativos em casa signifique que estes donativos deveriam ser entregues na igreja. E aí tem aqui de um católico, né, Hugo Bressani, ele também fala, né, ao ser perguntado, mas a Bíblia manda observar o domingo em vez do sábado? Ele diz, não. Quem mudou o dia do Senhor de sábado para o domingo? Ele responde, a Igreja Católica. Mas os protestantes observam o descanso no domingo. Aí ele fala, então, nesse ponto, seguem a tradição católica, contra a qual sempre estão a clamar. Mas dizem os protestantes que Paulo manda guardar o domingo. Aí ele fala, não, Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulos 21, só ordena que se faça uma coleta para os pobres no primeiro dia da semana. Eis as palavras do apóstolo, e aí ele repete o texto bíblico. Então, o que dizer dos protestantes que não
reconhecendo a tradição e poder da Igreja Católica, guardam o domingo em vez do sábado? Ou devem guardar o sábado ou estão em contradição com a Bíblia. Isso é um reverendo católico, né? Ok, gente, é hora de concluir, né? Esse vídeo já ficou muito mais longo do que eu imaginei que ficaria, mas um assunto tão importante como esse não dá pra gente tratar em 10 minutos de vídeo. Espero que você tenha chegado até aqui ao final do estudo. Nós vimos que o sábado, então, não salva ninguém, o que salva é a graça de Jesus. Nós guardamos o sábado e todas as leis de Deus como resposta de amor à graça, resposta de amor a Jesus. Vimos que as leis não foram abolidas na nova aliança, elas fazem parte da nova aliança. Vimos que a graça nos faz querer fazer mais e não menos, não para ser salvo, porque a gente já foi salvo, né? Mas é uma resposta de amor, é uma fé operante. Nós vimos que os mandamentos de Deus estão em vigor, o sábado não foi substituído pelo domingo. Vimos os 8 textos bíblicos que falam sobre o domingo e vimos que nada neles existe uma ordenança direta de Deus falando que nós devemos guardar, que os gentios agora devem guardar. Existem outros textos bíblicos que eu poderia abordar aqui, que normalmente as pessoas falam, mas o vídeo ficaria muito longo, talvez, quem sabe, em outro vídeo eu possa abordar, mas sempre que você ouvir uma frase do tipo assim, o fim da lei é Cristo e foi cravado na cruz, procure lá na Bíblia esse texto, esse contexto. Pode vir aqui me perguntar, são textos que eu iria falar, que estão aqui no estudo, mas o vídeo ia ficar muito longo. Então, por que guardar o sábado? Não faz sentido você guardar o sábado se durante toda a semana você não passou tempo com Deus. O sábado é uma celebração de você ter passado a semana com Deus, e aí no sábado você celebra esse dia, um memorial da criação, um templo no tempo onde você pode se encontrar com Deus, aonde você estiver, né? Lembrando que o sábado então começa ao pôr do sol da sexta-feira, onde você mora, quando o sol se põe na sexta-feira, o sábado está começando, porque biblicamente foi da tarde e manhã, o primeiro, o segundo, o terceiro dia, dias de 24 horas da criação. Então, o dia, biblicamente, começa ao pôr do sol. Deus ia visitar Adão e Eva na viração do dia, ao pôr do sol. Então, se o pôr do sol aí no seu país é 3 da tarde na sexta-feira, então às 3 da tarde está começando o sábado na sexta-feira. Se é às 10 da noite, então está começando o sábado às 10 da noite. Você sabe que o sábado está começando quando o sol se põe na sexta-feira. Por que então guardar o sábado? Porque Deus nos pediu. Algumas pessoas vão dizer que no primeiro século já se falava em cristãos que guardavam, gentios que guardavam domingo, mas não está na Bíblia. Nós estudamos somente a Bíblia, nós seguimos somente a Bíblia. Um outro texto que eu me lembrei agora, que é o de Apocalipse, né? Primeiro capítulo de Apocalipse, que João fala dia do Senhor. Lá o dia do Senhor é o sábado, né? João estava se referindo ao dia do Senhor, sábado. Ele não escreveu a Bíblia em latim, né? Ele escreveu no ano 95 depois de Cristo, em latim, domingo ser dia do Senhor, vem anos depois, lá no 3º século. Então João não estava se referindo a esse título dado por Roma anos depois, né? Ele estava se referindo ao dia do Senhor, o Cristo divino, o Senhor Deus. João estava escrevendo em grego para suas igrejas. Então, a Bíblia nos dá vários textos de que o sábado é o dia do Senhor, né? Deuteronômio 5, verso 12, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Isaías 58, verso 13, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, chamando o sábado, né? Deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra. Então, só depois que o domingo é chamado em latim, de dia do Senhor. Mas em inglês, por exemplo, continua sendo o dia do sol, né? O Sunday, em alemão também. Então, nós guardamos o sábado porque assim Deus nos pediu, né? E nós nos encontramos com Deus nesse dia. Todos os dias também, mas especialmente no sábado. Por último, prometo, eu só queria ressaltar que esse mandamento, ele não foi estabelecido por Ellen White, tá? Se vocês viram que eu não li absolutamente nada de Ellen White, inclusive quem trouxe o sábado para a Igreja Adventista nem foi Ellen White, né? Foi Joseph Bates,
que aprendeu isso com a Raquel Preston, que era uma jovem da Igreja Batista do Sétimo Dia. Ellen White e seu marido demoraram a aceitar o sábado, eles só aceitaram em 1846, depois de um estudo profundo com Joseph Bates. Então, com ou sem Ellen White, a Igreja Adventista iria guardar o sábado. Isso é importante você saber, porque muitas pessoas acham que a gente guarda o sábado por causa de Ellen White, e não é verdade, a gente guarda por causa da Bíblia e do princípio bíblico, da doutrina bíblica que Deus nos deixou, tá bom? Por último, eu quero ler aqui Apocalipse 12, verso 17, que mostra, né, o dragão, Satanás, ele se ira contra o remanescente, o povo de Deus, que são quem? Que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Guardam os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus, né? Os 10. Então, que você possa pensar, continuar estudando sobre esse tema. Você pode me deixar aqui perguntas, eu posso ajudar. E é isso, gente. Espero que, além de um conhecimento, possa ser o começo de uma mudança aí na sua vida de estudos da Bíblia, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau!